Este homem é um homem de coragem, um homem de confiança e um homem que acredita em um chamado divino. Porque quando comecei a testemunhar para ele dizendo, você está aqui por um propósito, deputado, ele disse, você acabou de repetir a conversa que tive ontem com um jornalista. Este é um crente. Por favor, receba o meu amigo, Eduardo Bolsonaro, do Brasil. Meu amigo, e é sobre ele mesmo que nós vamos falar aqui durante essa análise de hoje, né? Você já se tocou que é muito bom escolher quais são as suas companhias e calma, a gente vai falar e isso vai ser relevante até o final dessa análise que nós vamos fazer exclusiva. A gente está falando do deputado Eduardo Bolsonaro, que olha, de tanto que foi subestimado pelo sistema, agora é personagem principal. Aliás, durante os últimos anos fez um trabalho tão, vamos dizer, consistente, principalmente no campo internacional, que levou a direita, né, a ser reconhecida, inclusive na Casa Branca. Quem apresenta, no caso agora, aí, o deputado nessa fala em um evento no dia de ontem nos Estados Unidos, tão somente o senador Shane Jett, né, pelo estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Olha só a que ponto, né, se chegou. Mas não é só isso, não. Já teve eventos e foi reconhecido também pelo próprio Trump, entre outras situações. E nós precisamos falar sobre isso, porque provavelmente, Eduardo, será o assunto da próxima semana, olha, quem sabe até das próximas semanas, porque está em jogo também a poderosa CREDEM, né, ou CREDEN, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Congresso Brasileiro, que, olha, pelo que estava tratado, seria presidida ou será presidida por Eduardo Bolsonaro. Tem gente querendo puxar esse tapete, querem tirar seu passaporte, querem tirar até sua liberdade. Vamos falar sobre isso. E tem um material também que eu quero colocar para vocês aqui, onde o próprio Eduardo aponta 5 pontos de onde os Estados Unidos podem ajudar o Brasil. E detalhe, trema aí a turma da esquerda, sem afetar a nossa soberania nacional. Muito pelo contrário, por reforçá-la, tá? Então vamos lá, chega junto. Eu só vou fazer um pedido para os amigos. Dá like, se inscreve e compartilha. Tem um material interessante, tem alguns vídeos que eu separei também. E tem artigos aqui do nosso Pátria e Defesa PP, né, do nosso clube, que eu vou colocar para vocês, disponibilizar inclusive para o público em geral. Então, chega junto, vai ser legal essa análise. E eu peço para você 2 coisas. Se você concorda e apoia o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro, não só agora, que ele ficou muito famoso, mas o que ele vem fazendo ao longo dos anos e a gente acompanha aqui, você digita 1. Se você não gosta, acha que isso vai contra o Brasil, aí você digita 2. Tá com vocês aí, tá? Aí eu deixo já à vontade. Mas vamos lá, o que interessa, e você vai fazendo a sua parte. Não esquece de dar like, curtir, compartilhar aí. Acho que vai ser interessante. Vamos lá, vamos passar os próximos minutos juntos aqui, analisando esse material. Bom, como você já viu aí, é muito importante, você vai entender aqui como é importante, como são importantes as boas companhias, né? Vamos lá, esse aqui é o seu amigo Moisés. Eu quero começar por um tema, né, que nós trouxemos aqui logo no início, né, onde o Eduardo tem saído por todo o mundo, né? Não foi só nos Estados Unidos, ele também rodou bastante na Europa, rodou em países aqui na América Latina. Todo mundo sabe o trabalho do próprio Eduardo junto, por exemplo, à eleição do Milei na Argentina, entre outros pontos. Mas eu quero trazer especificamente um ponto só para nós iniciarmos. Quando o Eduardo começou esse trabalho lá atrás, ele era ridicularizado. Muitas vezes diziam que ele só estava indo lá para participar nos Estados Unidos da famosa Black Friday, né, e fazer compras aí por conta. E ele sempre demonstrou que sequer se utilizou da estrutura pública para isso. Ele sempre tem feito questão de deixar claro, e nem sei se era para ser dessa forma, mas que ele utiliza os próprios recursos para isso, o seu salário, inclusive, né, que poderia estar usufruindo para outra coisa, mas faz questão de estar realizando esse trabalho. Além disso, é o Eduardo que tem um trabalho fantástico em relação à direita no Brasil. É ele o responsável por trazer eventos como esse. No caso aqui, esse evento que você está vendo atrás é um evento específico, né, do CPEC em um estado americano, mas existe a versão nacional, do qual ele sempre é homenageado. Aliás, muita gente ficou muito chateada quando ele foi homenageado e exaltado agora pelo presidente da maior potência militar e econômica do planeta. É ele mesmo, o presidente Trump. Acompanhe aí. Um amigo meu, Eduardo Bolsonaro, do Brasil, da Câmara dos Deputados. Obrigado.
Obrigado. Mande um abraço para o seu pai. Lund... Já pensou o tamanho do barulho que isso fez, não só lá nos Estados Unidos, como aqui também, no Brasil, né? E aí começou a turma que simplesmente menosprezava, né, a importância não só do Eduardo, mas, olha, de toda a família Bolsonaro e até da relevância do Brasil em relação à maior potência militar e econômica do mundo. Parece que o pessoal teve que morder a língua. Bom, isso é óbvio, gerou uma série, né, de represálias, e uma delas foi a perseguição que a esquerda lançou ao deputado Eduardo Bolsonaro com relação ao seu trabalho, tentando, inclusive, colocar as suas ações junto a parlamentares, como a ação que você viu aqui inicialmente, né, pelo senador Jett, né, americano, como se isso fosse um trabalho de lesa-pátria ou algo que fosse contra o Brasil. E fica aí que eu vou te explicar, inclusive, com 5 pontos que o próprio Eduardo colocou no último domingo, sobre como os Estados Unidos pode ser importante, né, no apoio à democracia brasileira, na democracia verdadeira, e não como a esquerda tenta plantar. E não só não influindo dentro da nossa soberania, mas como apoiando ela. Vamos lá, a gente vai conversar sobre tudo isso aqui, tá? Bom, eu vou trazer novamente aqui o material para a gente analisar. E o próprio Eduardo vai fazer aí essa defesa, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, vamos lá. Esquerda foi antes ao exterior, porque não posso, né? Diz o próprio Eduardo Bolsonaro. Eu trouxe também esse material aqui nos últimos dias. Eu acho que é importante a gente analisar novamente. E exatamente o mesmo trabalho que o Eduardo faz, mas pela liberdade de expressão e pela transparência no Brasil, a esquerda tem feito ao longo, aliás, anterior ao próprio governo Bolsonaro, durante todo o governo Bolsonaro e até durante o governo Lula. Só que, ao contrário, querendo a opressão, a aniquilação do seu adversário no Brasil, né? E o próprio Eduardo coloca muito bem nesse material aqui. Vamos lá. Aqui em Washington, nesse momento, para criar um movimento internacional para que a gente elimine essa influência tão perniciosa da extrema-direita de Trump com a extrema-direita de Bolsonaro. É uma ação conjunta do Congresso brasileiro e o Congresso americano em defesa da democracia em todo o mundo. A partir de agora também vamos estar visitando outros países mundo afora. Comitiva, missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, sobre defesa da democracia. Nós estamos fazendo essa articulação internacional via Ministério da Justiça, via Itamaraty. Vamos fazer essa recomendação. Já está tudo muito bem articulado e encaminhado. Reunindo deputadas, senadores, Você é corredor do Congresso. Forças democráticas em diversos parlamentos do mundo. Vamos para cima. Tivemos vários encontros com parlamentares americanos. A articulação entre parlamentares e organizações da sociedade civil. O próximo passo, novos encontros agora na América e também na Europa. E eles estão prontos para desmoralizar mais essa tentativa que a direita brasileira faz de, inclusive, desrespeitar o nosso próprio país. Viva a democracia! Bom, e aí nós temos, né, a fala, né, de deputados do PSOL, senadores, né, da base do governo, deputados também aí do governo. Nem vou citar o nome da rapaziada aí, mas você já conhece aí. Quer dizer, a maior parte nem liga muito. Mas são pessoas influentes no Congresso e são da primeira linha de combate ali do atual governo de esquerda, que foram ao exterior. Aqui, boa parte das imagens são nos Estados Unidos, mas se você puxar o fio aí, vai ter as mesmas imagens na Europa. Tem até deputados que vão à União Europeia para pedir uma espécie de fiscalização do Parlamento Europeu, né, no Brasil. Aí era durante o governo Bolsonaro. Mas essas falas agora, olha só, onde eles estão fazendo alianças com o governo dos Estados Unidos, né, com o Congresso, pelo menos aí, são de agora, 2023, 2024. Mas, enfim, só demonstra que esse trabalho de colaboração com potências estrangeiras, isso é perfeitamente normal, faz parte do trabalho parlamentar e faz parte também do mundo, né, conectado que nós temos hoje. E jogou por terra toda a narrativa de que o trabalho do deputado estaria ou poderia prejudicar o Brasil. Não tem nada a ver com isso. E fica aí o detalhe. E com uma diferença. Diferente da esquerda, que tem na base, né, a perseguição ao oponente. Basta ver o início da fala ali da deputada do PSOL, né? Diz que
para acabar com esse movimento da direita, né? Entre o Brasil e os Estados Unidos, mas eles querem reforçar o trabalho da esquerda em todo o mundo, influenciando no Brasil. Só 2 pesos, 2 medidas, né? Bom, mas aí nós temos ainda algo assim, um pouco mais emblemático, um inimigo, um adversário um pouco mais poderoso, do qual o Eduardo Bolsonaro tem coragem de comprar essa batalha. E não é para menos. Dá uma olhada uma das últimas falas do deputado, lá dos Estados Unidos. Olha só. Vocês acham que o julgamento do Bolsonaro ele é político ou ele é técnico-jurídico? É claro que é político. A lawfare que o Bolsonaro enfrenta no Brasil é a mesma lawfare que o Trump enfrentou nos Estados Unidos. E o Trump ele começou então a denunciar tudo aquilo que ocorria dentro do segredo dos tribunais. Ele começou a fazer coletiva de imprensa, não só ele como seus advogados, na saída dos fóruns e etc. E então a sociedade começou a perceber o quanto ridículo, nefasto e repugnante era a perseguição que o Trump estava sofrendo. Será que isso incomoda bastante? Claro, a gente sabe que tem coisa muito mais pesada vindo por aí, né? E o deputado está por trás aí de boa parte disso, né? Pelo menos do ponto de vista dos parlamentares. É óbvio, outros parlamentares contribuíram também com esse trabalho, mas a gente sabe que o próprio nome do deputado, a sua posição, né, inclusive, por ser o deputado mais votado, que recebeu a maior quantidade de votos, né, na eleição anterior, e agora um dos mais votados também, isso tem um peso enorme. Além disso, a própria articulação que o deputado e o trabalho que ele tem feito na sua primeira fase, nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, frente à CREDEM, que é a mesma Comissão de Relações Exteriores que a gente vai falar já já, mas, para quem não sabe, o deputado já presidiu essa comissão lá atrás, e ele aproveitou esse momento não para fazer um trabalho político ou financeiro com a comissão no Brasil, mas aproveitou a comissão para estar exatamente no exterior, costurando esses laços entre países democráticos e o nosso país. E muita gente, inclusive, criticou, chegaram a criticar, olha, desde da forma com que o deputado falava, né, como se ele não tivesse o domínio da língua estrangeira, sabendo que ele já até morou no exterior, até o ponto de dizer que ele tinha qualquer prestígio lá fora. Mas eis que eu vou colocar agora o material, aliás, vou colocar a versão em inglês, para vocês sentirem a força da coisa, e vou colocar o material que a nossa equipe aqui tomou o cuidado de dublar em português para você entender. E eu vou fazer um comentário ao final. Vamos lá? Vou colocar primeiramente aqui a versão em inglês do último evento que o deputado participou e foi aclamado, né, por políticos nos Estados Unidos. Olha só, aqui no caso é o senador Jed. Vamos lá. A man of courage, a man of confidence, and a man that believes in divine appointment. Because when I started witnessing to him saying, "You're here for a purpose, Congressman," he said, "You just repeated the conversation I had yesterday with a journalist." This is a believer. Please welcome my friend, Eduardo Bolsonaro from Brazil. Aplaudido de pé Thank you, novamente. Jet. Permit me do not call you as a senator, because now for sure we are good friends. Sometimes we do not realize how important is free speech or when things happen, because one thing is I come here and I say whatever I want with no risk in a free country. Other thing, when you come here and the Supreme Court is going to jail your father, and they are discussing right now about seize your passport to make sure that in the future, if they can jail you, they are going to do that. Agora, eu vou colocar para vocês aqui, cortesia da equipe do canal Pátria e Defesa, a versão em português. E eu vou explicar antecipadamente para você por que isso é importante. Eu só vou pedir para você dar like, se inscreve e compartilha. A gente utiliza aqui uma tecnologia de inteligência artificial para fazer as dublagens. Significa que, para que a dublagem funcione, o idioma de origem tem que ser dito perfeitamente, senão sai tudo errado. Dá uma olhada, deu trabalho algum. A própria inteligência gerou a versão do deputado Eduardo Bolsonaro do inglês para o português. Me diz aí se ele está falando direitinho. Primeiro, o próprio senador, cortesia aqui nossa. Se você gostar, dá like, se inscreve e compartilha de graça. Não custa nada para você, tá? Lembrando que esse canal aqui é desmonetizado, então pelo menos compartilhe aí, que eu acredito que mais pessoas precisam acessar esse material. Legal? Vamos à versão dublada agora, do último evento. Ocorreu agora, no último final de semana, nos Estados Unidos. O homem é um homem de coragem, um homem de confiança e um homem que acredita em um chamado divino.
Por que quando comecei a testemunhar para ele dizendo, você está aqui por um propósito, deputado, ele disse, você acabou de repetir a conversa que tive ontem com um jornalista. Este é um crente. Por favor, recebam meu amigo, Eduardo Bolsonaro, do Brasil. Obrigado, Jet. Permita-me não chamá-lo de senador. Agora, com certeza, somos bons amigos. Às vezes, não percebemos o quão importante é a liberdade de expressão ou quando as coisas acontecem. Por ti. Uma coisa é eu vir aqui e dizer o que eu quiser. Sem risco. Em um país livre. Outra coisa é quando você vem aqui e a Suprema Corte vai prender seu pai. E eles estão discutindo agora sobre apreender seu passaporte. Para garantir que no futuro, se puderem prendê-lo, eles vão fazer isso. Entendeu? Deu para entender o nosso ponto de vista aqui, né? Acredito que o Eduardo plenamente preparado, não só com relação ao conteúdo, mas também à forma e, olha, eu diria, até em relação ao idioma. Eu tenho certeza que a imprensa deve estar se mordendo por aí, né? Bom, nós vamos a um ponto aqui, antes de passar para a conclusão, sobre como o Eduardo cita que os Estados Unidos podem ajudar aqui o Brasil. Vamos lá? Como os Estados Unidos podem ajudar o Brasil na visão, na análise do próprio deputado Eduardo Bolsonaro. Eu vou ampliar aqui para vocês, porque a letra está um pouco pequena, e a gente vai ler aqui rapidamente. Vamos lá? Aí eu acredito que vai ficar interessante. Lembrando, pessoal, todo esse material está na nossa plataforma Pátria e Defesa PP, você pode acompanhar, e é trabalho também de compilação, edição, confirmação, inclusive, né, da nossa equipe, legal? Quem gosta, só dá like, se inscreve e compartilha, mas faça isso agora. Vamos lá? Em suas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro elencou 5 pontos como essa ajuda é possível. Confira abaixo. No domingo, dia 9/3, agora, né, o deputado Eduardo Bolsonaro apresentou em 5 pontos como os Estados Unidos podem ajudar o Brasil e confira abaixo a explicação feita. Muitos me perguntam como, né, pode acontecer essa ajuda. Primeiro, olha só, interessante, cortando dinheiro o SAID, ou o SAID, né, NED e Atlantic Council, né, e outras instituições que interferem nas nossas eleições sob o disfarce de combate à desinformação. Nós sabemos o quanto isso pesou na balança para a esquerda em 2022. E não é só lá, não. Em todos os processos, né? O processo tem que fluir de forma transparente. As ajudas devem ser no sentido do esclarecimento e não de um apoio visivelmente para apenas um dos lados, né? 2, não interferindo no livre funcionamento da democracia para favorecer a esquerda. Lembra da frase do Biden depois da eleição do Lula? Eles disseram que ajudaram a manter a democracia no Brasil. A gente não quer isso, não. A gente não precisa dessa ajuda no Brasil. A gente precisa da não interferência. Tá? E a gente já falou várias vezes aqui, a maior vantagem de um governo republicano nos Estados Unidos para o Brasil é não interferir nos nossos interesses, não é nos ajudar diretamente. Tá? Mas vamos lá. 3, reconhecendo como democráticas apenas eleições limpas, transparentes, onde seja possível uma auditoria, tal qual o PSDB pediu lá em 2014. Pediu e, até onde eu saiba, não houve nenhuma represália, né? Já quando o PL do presidente Bolsonaro pediu o mesmo tipo de, análise, a mesma corte eleitoral foi multada em 22 milhões de reais e ainda teve um monte de operações e gente sendo detida, né? 4, trabalhar para que haja situação e oposição nas democracias da região e não mais seja encorajado a tática do venezuelano Maduro de tornar inelegíveis seus principais opositores, Maria Corina, Capriles, etc. Não foi só na Venezuela, tá, pessoal? Outros estados nacionais aqui do nosso continente sul-americano também passaram pelo mesmo processo, né? Tem dúvida? Olha o que aconteceu com a Janine Áñez, né? Tá certo, e olha o que está acontecendo com o Brasil do nosso presidente em relação ao nosso presidente Bolsonaro. 5, não permita que as big techs americanas censurem ninguém, respeito à primeira emenda americana, seja antes, durante ou após as eleições. É o cidadão quem forma a sua opinião. Fantástico.
Ele não está pedindo aqui para que as plataformas pesem para um lado, mas que elas não atrapalhem. Posso falar uma coisa para vocês? Só um particular aqui para quem acha que há algum exagero. Esse canal aqui foi desmonetizado em outubro de 2022 e continua até hoje, no mesmo mês que foram desmonetizados uma série de canais de direita no Brasil. Isso também é forma de censura. Ou houveram outros que foram tirados do ar. Mas a desmonetização de um canal é o desincentivo para que alguém continue nessa batalha. Nós continuamos aqui ao longo desses últimos 3 anos e vamos continuar, né, até que a gente alcance a devido processo normal no Brasil, né? Algo que nós não temos. Mas você pode ajudar o nosso canal aqui agora, dando like, se inscrevendo e compartilhando para que esse material chegue mais adiante. A gente acredita que no momento certo as coisas vão se normalizar. Legal? Só peço isso para os amigos aqui. Então, excelente, está aqui a própria postagem do deputado. Isso veio logo após a apresentação do deputado lá nos Estados Unidos. É óbvio, hoje nós vemos um verdadeiro drama em cima não só do deputado Eduardo Bolsonaro, mas de toda a sua família. Aliás, a imprensa não para de soltar notícias de que o seu pai está prestes a ser detido, enfim. Aí a notícia dia sim, dia não, como, por exemplo, a última, de que as Forças Armadas preparam um quartel ali, um espaço para receber o presidente Bolsonaro como preso. Então, esse permanente estado de perseguição e tensão ao presidente Bolsonaro e aos seus apoiadores, né, e os seus correligionários. Legal? Agora vamos lá. Um motivo pelo qual a perseguição ao próprio deputado Eduardo Bolsonaro aumentou consideravelmente. Olha, e eu vou trazer isso aqui, não é primeira mão, mas eu acredito que a análise será exclusiva aqui nossa. Tá? Eduardo Bolsonaro na Credem é a maior prioridade do PL. Essa matéria é do último domingo, agora, tá? Do dia 9. E ela fala exatamente sobre qual prioridade o maior partido na Câmara, um dos maiores partidos do Brasil, que é o PL, é o maior partido de direita de oposição, tem com relação ao Congresso Nacional. Durante todos os mandatos anteriores, eu sou do setor estratégico, né, do setor de defesa e tudo mais, sempre eu tenho alertado os nossos parlamentares sobre a importância dessa comissão, a Credem, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ela trata de 2 questões de Estado importantíssimas. E eu farei uma análise aqui sobre o porquê o deputado está escolhendo essa comissão como prioridade e por que, durante toda a história recente, os partidos simplesmente a ignoraram. Vamos lá, primeiro ponto. Vamos à primeira parte do que significa a Credem. Comissão de Relações Exteriores. Trata das relações de Estado entre o Brasil e os demais países. Como, por exemplo, a liberação e o acolhimento de acordos firmados entre o Executivo ou outras forças do país com outras nações. Entre outros assuntos a serem discutidos, ou, por exemplo, também as nossas representações no exterior. Por que os partidos, principalmente o próprio Centrão, mas também as esquerdas, nunca ligam muito para a Credem? Porque, como uma força que trata com os departamentos de Estado, que são carreiras de Estado, a própria MRE, além de outros critérios, fica muito difícil, nesse sentido, prefeitos, deputados, enfim, gente que é carreirista dentro da política, firmar acordos, vamos dizer assim, escusos. Porque são pessoas que têm um preparo dentro do sistema muito maior do que está aí firmando aí, acordos para fazerem quadras de esporte e tudo mais, onde os benefícios nunca chegam na própria população. E o pessoal já não quer saber muito disso. Além da própria falta de preparo que os nossos parlamentares, de uma maneira geral, né, têm com relação a esses assuntos mais profundos do Estado brasileiro. Esse primeiro ponto, e você vai entender aí porque isso é um ponto ao deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo, defesa nacional. Lida diretamente com assuntos estratégicos do Brasil, desde assuntos energéticos, né, até assuntos militares em si. Inclusive, tendo como principal objetivo, aprovar também ali orçamento junto às nossas forças estratégicas, as Forças Armadas do Brasil. E é outro tipo de cliente do Congresso que não é muito fácil de lidar. A maior parte dos deputados, né, ali do Congresso gosta muito de emendas, né, que você pode tratar direto com prefeitos dos seus estados.
Isso garante votos para próximas eleições, garante recursos abundantes, né? Saúde, educação, fazer ali a quadra de esporte, aquele asfalto, aquela ponte que quebra a cada 4 anos. E aí é muito fácil, né? A emissão de notas fiscais e o pessoal obter muito recurso. Todo mundo é de olho em outras comissões. Já na Comissão de Relações Exteriores, assim como a área que trata de Estado, que trata das relações internacionais, a área de defesa não é tão simples tratar isso. Imagina lá o deputado de primeiro, de segundo mandato chegando para tratar com autoridades que têm carreira de 40, 50 anos no Estado, inclusive militares, para tentar fazer algum tipo de acordo. Olha, é muito provável que não tenham êxito, se que terão coragem de propor. Portanto, os parlamentares, os políticos, eu falo isso por experiência, procuram evitar esse tipo de comissão. Eles gostam muito mais de comissão ligadas a assuntos econômicos ou, por exemplo, saúde e educação, que permeiam os nossos 5.500 municípios e fica muito fácil ali você assinar qualquer tipo de coisa e nem explicar muito o que está fazendo. Portanto, é nobre por parte do deputado Eduardo escolher, e até por parte do próprio partido PL, escolher esta comissão para presidir. Porque quem se interessa em participar dela normalmente são pessoas que têm interesse no Estado brasileiro, o Estado perene, com relação às suas relações com outros países e principalmente com o reforço da própria soberania. Parabéns ao deputado Eduardo Bolsonaro por ter essa coragem. Aliás, provavelmente isso é uma briga interna dentro do próprio partido que talvez não queira, né, esse ponto. Mas isso foi fechado e espero que seja cumprido em relação ao presidente Bolsonaro, em relação ao próprio Eduardo. E aí vem o terceiro ponto com relação a essa comissão. Simplesmente o pânico do sistema no Brasil, que sempre deixou tudo de forma muito velada internamente no país, né? Posando lá fora, não só o Congresso, o Executivo, mas todo o sistema como uma democracia plena, que hoje já está mais do que desmascarada. É só ver as últimas matérias que estão ocorrendo no exterior e a forma com que o Brasil já é tratado lá fora. Muito mais próximo de uma Venezuela do que de um Estados Unidos, né? Então, importantíssima a escolha do deputado, e é isso que eles temem. Para quem não sabe, o PL, como o maior partido, dentro das regras, né, firmadas lá dentro, tem a prioridade para a escolha das comissões que quer presidir, assim como é o próprio partido que vai indicar quem as vai presidir. Não tem um nome melhor para isso, para a CREDEM nesse momento, do que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Tem vídeo, tem live aqui explicando exatamente as funções dessa comissão. Pessoal, essa turma interfere, por exemplo, a CREDEM, ela pode liberar ou barrar um acordo do Executivo, por exemplo, com elementos estratégicos do país, como exploração de urânio nas nossas terras, ou até para a aprovação, por exemplo, de parcerias ou desenvolvimento de programas militares, como programas de equipamentos na área de blindados, na área de navios de combate, aeronaves e tudo mais. Tá? Então, é muito importante, mas é como eu disse, a maior parte dos parlamentares quer a coisa fácil. Você escolher lidar com essas duas carreiras de Estado, a partir do MRE e Ministério da Defesa, olha, tem que ter muito estômago, tem que ter muita informação, tem que saber o que quer. E, principalmente, tem que estar a fim de trabalhar sem querer dividir ali os resultados financeiros, né, dessa comissão. Legal? Então, já estou explicando assim de cara. Já falei isso outras vezes, mas eu acredito que é interessante pontuar. Muita gente não entende. E agora o esforço da esquerda é tentar barrar o Eduardo. Lhe prometeram caçar foram atrás de caçar o seu passaporte diplomático para que ele não possa estar mais no exterior fazendo, negociações que beneficiam o Brasil, mas também não possa fazer denúncias sobre os arbítrios que tem aqui, né? E isso pode lhe render, inclusive, a sua liberdade, né? Pode lhe faltar a sua liberdade em virtude desse desafio também. E me diz aí o que você acha. Deve o PL e o próprio deputado Eduardo Bolsonaro insistirem nessa comissão? Eu acredito que, inclusive, que o deputado só deveria voltar ao Brasil depois que isso fosse batido o martelo no Congresso Nacional e nós tivéssemos esse anúncio. Aí eu acredito que o sistema não ousaria tocar no Eduardo após ele estar presidindo essa comissão. Exatamente porque, ao fazê-lo, o sistema estaria assinando embaixo de que o Brasil está muito longe de ser uma democracia plena. Tá? Bom, deixa aí
nos comentários o que você achou dessa análise. Tem sentido para vocês, né? Eu coloquei aqui, inclusive, as duas versões. Tem muito mais material aqui que eu poderia passar horas falando do trabalho do deputado. O vídeo até se estendeu um pouquinho mais do que eu pretendia no início, mas deixo aí para vocês. E só um detalhezinho final. Essa aqui é uma cerejinha do bolo para quem chegou até o final. Eu acredito que uma das coisas que o Brasil está bastante incomodado no momento em relação a toda a missão do Eduardo Bolsonaro, talvez seja porque o Brasil nunca esteve num caminho tão certo escolhendo os melhores parceiros lá fora. Porque se desde lá atrás, e para quem acha que esse trabalho do Eduardo é recente, eu fui um dos primeiros a trazer, bem lá atrás, logo no início, todo o trabalho feito pelo Eduardo, junto com o pessoal do MRE, principalmente com o assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, o Felipe G. Martins, e é por isso que, provavelmente, a perseguição a ele é um indivíduo marcado pelo sistema que nem entrevista pode dar, né? Talvez porque esse trabalho, junto com ele, tenha começado também desde lá atrás. Vamos dar uma olhada aqui. E aqui é no Salão Oval da Presidência dos Estados Unidos, não agora no mandato atual do Trump, mas lá atrás, e estaria a presença do Felipe Martins, já com o Eduardo, a construção que o Eduardo fez ao longo de todo esse caminho para esse processo. Vemos aqui, aí nesse dia, a esquerda balançou demais. O próprio Trump e o presidente Bolsonaro apontando o Eduardo. Aliás, acredito que o Eduardo é essa figura. Muita gente fala, né? Uma solução T, sei lá, qualquer outra coisa, devido à condição que o presidente Bolsonaro se encontra. Eu disse, olha, sempre me perguntam isso em toda live. Eu disse, se tem alguém, quando passar o segundo mandato do presidente Bolsonaro, que pode substituí-lo, está aí a característica sendo preparada para isso. Não só no âmbito nacional, mas a nível internacional. Essa seria uma boa aposta. E não sou só eu, parece que faço essa aposta, né? Mas vou deixar com vocês. Agora, se você ficou chateado, se você tem aquele probleminha de esquerda aqui, né? E ficou chateado com as boas amizades, saiba que do lado de vocês também vocês podem contar com as amizades também. Nesse caso, eu vou usar só uma foto que resume tudo. Vou até ampliar aqui, ó. Aí, ladeado, os amigos da esquerda. E no caso aí, o Alckmin ali, com toda a turma do amor lá no Oriente Médio. Aliás, essa turma é tão boa do amor que eu acredito que nenhum esteja mais por aí. São os líderes das principais organizações terroristas ao lado do Alckmin, né? Representando muito bem, acho que uma cena do que o governo de esquerda atual defende. Olha, eu acredito que tem uma frase que a gente pode usar aqui, né, para finalizar essa análise. E a frase seria: diz-me quem tu andas, que direi quem tu és. Então, eu acho que os ditados populares normalmente costumam estar eternamente corretos, né? Então, deixo aí para vocês essa análise. Quem gostou, me deixa saber nos comentários e deixando aquele like, se inscrevendo e compartilhando. Esse canal está rumo a 742 mil inscritos. Meu amigo, com muita dificuldade, o pessoal entra, o sistema tira. O pessoal entra, o sistema tira. Então, faz a tua parte desse lado aí. Eu acho que vai valer a pena. E deixo vocês aqui no final com a nossa vinhetona aqui do canal, a clássica vinheta. Se você gostou do nosso trabalho, aproveita aqui enquanto a vinheta passa para compartilhar também esse material com outros amigos e deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui. E faço novamente aquela pergunta e gostaria que você respondesse nos comentários. Você apoia, depois de saber tudo isso, o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro? Essa análise nossa fez você mudar de opinião, caso você ainda estivesse sendo influenciado pela mídia de que os parlamentares brasileiros, inclusive o próprio Eduardo, só vai aos Estados Unidos para passear? Ou agora tem sentido para você todo esse trabalho? E melhor do que sentido, tem uma contribuição para a nossa soberania e para o Estado brasileiro e principalmente para você, cidadão. Legal? Um forte abraço a todos os amigos. Deixo você aqui com a nossa vinhetona. Dá like, se inscreve, compartilhe. Até o próximo vídeo live e fui. Até mais, pessoal. Forte abraço.